Olá, meus queridos. E aí, tudo bem? A questão espiritual, as escrituras falam Números 13, se eu não me engano, quando foram enviados os espias, os espiões, para poder olhar a terra, que manava leite, para confirmar, conferir e confirmar. E Moisés chamou os príncipes para ele. Olha só, os líderes, os príncipes, os cabeças. 12. Eles foram, retornaram. 10 deles estavam com uma atitude muito pessimista, derrotista, negativista e até negacionista, a palavra atual, né? E somente 2, que foi Josué, que era o servidor de Moisés, né? E Caleb. Inclusive foram esses 2 que entraram na terra prometida logo em seguida. Mas olha que interessante. Por que será que esses príncipes não entenderam que valeria a pena entrar nessa terra? Na verdade, toda pessoa rica, ela precisa bem de vida, ela precisa juntar. E quanto mais ela junta, mais ela tem. E esse juntar, quanto mais eu tenho, mais valor eu dou para aquilo que eu tenho. E mais eu quero juntar. Então, é normal que a tendência de que quem tenha dinheiro seja uma pessoa apegada justamente àqueles bens, aquelas coisas que para ele se tornaram tão cheias de valor. Porque ele teve que muitas vezes guardar com a pupila dos olhos, né? Menina dos olhos, como chama as escrituras. Então, invadir aquela terra colocaria em risco o valor deles, colocaria em risco aquilo que eles têm, ao ponto de deles perderem muitas coisas, muitas baixas, terem muito prejuízo. Eles teriam que abrir mão de muita coisa que eles já tinham, que era cômodo para aquele momento. E para eles tinham esse apego muito grande ao status quo, a vida que eles tinham naquele momento. Então, eles entenderam que não valeria a pena entrar naquela terra, porque a perda seria imensa. Eles corriam o risco de ficarem pobres, vamos dizer assim, perderem tudo aquilo que é mais valioso para eles. E enquanto Caleb e Josué eles não tinham o apego. É interessante que Jesus ele falava algo nesse sentido, né? Ele falava assim: quão difícil é que os ricos entrem no reino dos céus. E as pessoas na hora elas se espantaram, porque elas entendiam que a riqueza era sinal de bênção de Deus. Ou seja, quem era pobre era amaldiçoado e quem era rico era bênção. E Jesus veio trazer uma outra perspectiva. Ele repetiu. Peraí, deixa eu repetir para vocês. Quão difícil é o rico entrar no reino dos céus. Até eles perguntaram, então quem é que vai entrar? Aí Jesus fala, se eu não me engano, ele fala assim: com os homens, ou para os homens, é impossível, mas para Deus nada é impossível. E teve até a questão, né, do jovem rico, né, que Jesus falou assim: vende tudo que você tem, ou seja, solta, desapega e depois você vem. Porque o desapego, o soltar, tem que dar lugar ao usar o dinheiro. Então eu não posso me apegar ao dinheiro, eu preciso usar o dinheiro. Usar em prol das pessoas, em prol de mim, da família, enfim. Eu ouvi até um testemunho um dia desse que um pastor falava assim,
que um rapaz estava saindo do presídio. Ele falou assim: você tem para onde ir? Ele falou assim: não. Ele falou: não, você vai ficar comigo lá em casa. Eu fiquei pensando sobre isso. Na verdade, esse pastor, para fazer esse tipo de coisa, ele deveria ser um tipo de pessoa não apegada, que não segura nada. Uma pessoa com uma generosidade saudável. Aquela pessoa que perde e, como diria Jó, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu quero deixar isso para você, esse pensamento. Eu falei recentemente sobre avareza e generosidade nos relacionamentos, e essa compreensão ela tem sido um divisor de águas na minha vida muito grande, porque tudo que eu falo para vocês aqui eu vivo também, eu boto em prática, e foi muito importante aquelas mensagens. Vou deixar até aqui na descrição para vocês ouvirem também, tá? Não esqueça de ouvir, não, é bem importante. Então esse desapego é o que vai gerar em mim a generosidade necessária, o que vai gerar em mim a ausência do medo de estender o braço para alguém que precisa, estender a mão, estender um abraço para quem realmente está precisando, porque eu não dou pensando em ter prejuízo, eu dou pensando em apenas dar, pensando apenas em investir, em cuidar de mim no outro. E eu quero que você pense nisso. Você tem segurado ao ponto de impedir que Deus haja na sua vida por meio de um passo para trás para dar dois para frente? Você tem segurado ao ponto de não dar um passo de fé, seja no emprego, seja em um relacionamento, seja em um ministério? Eu quero que você pense nisso. O que você tem segurado que tem, de certa forma, atrapalhado você de progredir, de ir adiante? Porque o soltar de maneira saudável faz toda a diferença. Tá bom? Pensa nisso. Grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.